Criança, vamos fazer a correção da atividade histórica que ficou de ontem, né? A aula de ontem foi a formação do povo brasileiro. Então, vamos ver aqui, né? O tema, diversidade no Brasil, uma breve apresentação, a cara do Brasil. Você já reparou nos seus colegas, nas pessoas que estão à sua volta nas ruas? A cor da pele, o formato dos olhos, os cabelos, o nariz e o modo de falar? Todos somos brasileiros, falamos a mesma língua, porém todos somos diferentes. É o que fala, né? O que falou na aula ontem, né? Que o país tem nós moramos todos no mesmo país, mas nós somos diferentes, né? O povo brasileiro foi se formando através de séculos por pessoas de diferentes origens, descendentes de indígenas, africanos, europeus e asiáticos. E aos poucos, os brasileiros foram descobrindo seu próprio país e criando sua cultura. Antes de nós, nossos pais, avós, bisavós, tataravós fizeram e viveram sua história nas diferentes regiões do Brasil. Cada família contribuiu com suas ideias, costumes e tradições, deixando o Brasil com a cara que tem hoje. Qual é o significado da palavra cultura? Cultura é a língua, os costumes, a história e as tradições de cada povo. Vamos ver aqui as atividades. Número 1. De acordo com o texto, complete. O povo brasileiro foi se formando por pessoas de diferentes origens, descendentes de indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Por isso que a formação do povo brasileiro é assim, as pessoas são, né, tão diferentes, porque foi por causa da mistura dessas raças que foi formando, né, o nosso povo. O que é cultura? É o conjunto de língua, os costumes, a história e as tradições de cada povo. Então, cultura é a forma que aqueles costumes que a gente tem, a forma que a gente vive, as tradições que a gente segue, né, as nossas histórias, isso que é a cultura. 3. Converse com seus familiares e descubra uma tradição que faz parte da cultura de vocês. Escreva nas linhas abaixo. Vocês podem conversar com suas famílias, mas eu coloquei aqui umas sugestões. Comemorar festas juninas, celebrar festas religiosas, né? As comidas que a gente tem o costume de fazer e muitas outras coisas. 4. Leia atentamente o texto, grife quais povos ajudaram na formação do povo brasileiro. Conceito de diversidade cultural. Deixa eu pegar aqui o lápis para ir grifando. Diversidade cultural são vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modo de organização familiar, a política, entre outras características próprias de um grupo de seres humanos que habitam um determinado território. Então aqui pediu para grifar, né, os povos que ajudaram na formação. Aqui está pedindo, leia atentamente e grife quais povos ajudaram na formação do povo brasileiro. Então veja aqui, formação do povo brasileiro. É aqui que a gente vai encontrar. O povo brasileiro é a união de vários povos. Os primeiros povos a habitar as terras brasileiras foram os indígenas. Em 1500 chegaram os portugueses, vamos grifar aqui, depois os espanhóis, que constituíram os brancos na formação do nosso povo. Com a colonização do Brasil, vieram africanos, eram os negros. Muito mais tarde, juntaram-se a esse povo os imigrantes italianos, alemães, japoneses e muitos outros que ajudaram a construir o nosso país. Então vamos ver o que está pedindo aqui na questão 4. Encontre no diagrama 7 povos que estão no texto. Eles estão nas posições horizontal e vertical, né? Vertical é assim e horizontal assim. Então,
portugueses, espanhóis, alemães, indígenas, negros, italianos, africanos. 8. Em qual estado brasileiro você nasceu? É pessoal, tá? Eu nasci em Minas Gerais, mas eu não coloquei aqui porque você vai, de repente, você nasceu em São Paulo, na Bahia, ou em outro estado, ou em Minas Gerais mesmo, você vai colocar o estado que você nasceu. Na dúvida, aí pergunta para os seus pais. 7. Quais festas folclóricas do nosso país você conhece e em que época do ano elas ocorrem? As festas juninas, carnaval, Natal, Ano Novo, festas tradicionais de cada município, etc. 8. Até o século XIX, a cozinha da região sudeste era essencialmente influenciada pelas origens portuguesas, indígenas e africanas. Principais ingredientes: arroz, feijão, ovo, carne, massas, palmito, mandioca, banana, batatas, polvilho. Observe a imagem abaixo e responde. Comidas do folclore sudeste, que é na nossa região. Leitão à pururuca, virado à paulista, tutu de feijão, canjica, feijoada, paçoca de amendoim, feijão tropeiro, arroz de carreteiro, curau, pamonha, salgado doce, frango cheio, feijão gordo. E aqui, ó, está a região sudeste, né? E aqui está o nosso estado de Minas Gerais. Ele é o maior da região sudeste. E aí aqui tem São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A região sudeste é formada só por 4 estados. Que comidas típicas representadas na imagem você conhece? Quais são típicas de Minas Gerais? Vale pedir que alguém da família para te ajudar, né? Eu coloquei aqui as comidas típicas: tutu de feijão, canjica, feijão tropeiro, queijo, pão de queijo, frango caipira, broa de fubá, etc. Aqui não tem essa vírgula. Aí você vai fazer aí com a ajuda de sua família. A 9 é pessoal. Você conhece alguém que mora em nosso país que não seja brasileiro? Sabe qual é o país de origem dessa pessoa? Por que ele se mudou para o Brasil? Eu conheço, mas eu não coloquei aqui. Se sim, você conhece, você escreva que sim. E se você sabe de onde, qual país que a pessoa veio, você escreve também. Se você sabe por que veio para o Brasil, também você escreve. Se você não conhece ninguém, você vai escrever apenas não, tá bom?